De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, em dezembro do ano passado, as vendas do produto somaram 4,7 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 16,6% em relação ao mesmo mês de 2019. Com esse resultado, o setor terminou 2020 com um total de 60,8 milhões de toneladas de cimento vendidas, um aumento de 10,9% sobre o ano anterior. Então voltamos a falar sobre esse assunto com nossos convidados. Bem, a pandemia, como é que ela afetou a economia cimenteira? A gente comentou aqui no primeiro bloco que houve um crescimento por causa do consumo formiguinha aqui no Nordeste, mas talvez aqui no Nordeste esse impacto tenha sido grande, né? Desse consumo. E nas outras regiões, como é que foi isso? Teve um desempenho similar no Brasil inteiro isso? Esse impacto houve realmente? Foi um movimento geral. Não foi exclusivamente daqui da região. É claro que o Nordeste, ele, quando teve a queda, ele caiu muito mais do que a média Brasil, e também quando teve a retomada, ele retomou muito mais intensamente, né? Então, o ano passado realmente foi um ano de muita recuperação aqui para os estados do Nordeste. Isso de maneira geral, então. Aqui de uma maneira generalizada. Também é a mesma coisa. Eu conversei com algumas pessoas de Minas, inclusive Minas Gerais, que é um dos estados que tem mais oferta de cimento. Lá chegou a faltar e algumas indústrias tiveram que importar o clinker, né, como a gente faz aqui, porque a produção não estava sendo suficiente. Então o movimento foi generalizado. Né? Veja, voltando até para o início, né, do desenho que o meu amigo Rômulo fez de toda essa história, desse histórico, vamos falar do histórico desses últimos 2 anos, né? Até um pouco antes, ele traçou um período até um pouco maior. A recessão no mercado da construção civil, a dificuldade que vinha desde 2015, ela fez com que a indústria de cimento chegasse a uma capacidade ociosa de 45%, em torno de 45%, estou correto, Rômulo? Mais ou menos em torno disso, né? Porque não havia mercado, porque os preços começaram a se aviltar de tal ordem que começou a não haver mais quase viabilidade econômica para se manter algumas plantas, alguns volumes de produção. Então, muitos fornos foram paralisados, algumas fábricas deixaram de funcionar. O exemplo disso é a nossa fábrica que tem aqui no interior aqui do nosso Maranhão, aqui em Codó, que muito vitimizada, vamos dizer assim, por essa situação toda de recessão, né? Eu acho que ela teve coisas mais fortes. Sim, teve vários outros, vamos dizer assim, outras razões, mas uma das principais, vamos dizer assim, foi realmente que ela foi bastante afetada com esse período longo e intenso de crise, né? Então, a capacidade ociosa, repetindo, do mercado de cimento chegou a 45%. Então, voltando mais uma vez ao início da conversa, quando o nosso amigo aqui do sindicato trouxe a questão do preço, o que aconteceu no ano passado, com o crescimento que houve, foi uma recuperação, porque a gente vinha em crise, os negócios estavam, vamos dizer assim, quase que inviabilizados, né? A gente não estava conseguindo resultados positivos, já havia bastante tempo. E o que aconteceu foi que nós conseguimos recuperar, né, algum preço, vamos dizer assim, chegamos num patamar que, como o Rômulo disse, o patamar de 2016, até tanto em volume como em preço, né? O preço que nós praticamos o ano passado inteiro, já com a recuperação, e ainda estamos praticando, vamos dizer assim, odiernamente, é o preço que se praticava em 2016. Mas uma pergunta, o preço que é importante, né? Ontem tivemos mais um aumento dos derivados de petróleo. Creio que no processo da fabricação do clinker entra combustíveis, né? Derivados de petróleo. Sim. E como isso tem afetado, né? Porque nós estamos aí, apesar da queda do preço do petróleo internacional, a variação interna do câmbio gera aumentos sucessivos nos combustíveis internamente, né? Como isso está afetando o preço do cimento? Tá. O preço do cimento ele é afetado de 2 formas aqui no Maranhão. Uma, eu já conversei bastante com o Fábio sobre isso, é a sazonalidade do estado. A gente tem um período de chuvas aqui muito intenso, que vai de janeiro a maio, onde o volume cai muito. Nesse período, geralmente, o preço cai muito. O preço começa a aumentar a competição
dos distribuidores, tem mais oferta de cimento e o preço cai. E a indústria também acompanha essa queda. Então, sempre existe uma queda e no segundo semestre uma recuperação. E o outro fator muito intenso são os custos. Né? Você nota o seguinte, que a gente, da Cimento Bravo, a gente importa o nosso clinker. Toda a nossa compra é feita em dólar. O câmbio de 2019 fechou em 3,90 e alguma coisa. E o câmbio fechou em mais de R$5 no ano passado. Então isso tem um impacto enorme no nosso negócio, onde 60% do nosso custo é em dólar. Aí você tem, tá bom, aí é a Cimento Bravo que importa o clinker. E a indústria integrada, né, que produz o clinker? Como você falou, ela tem um impacto muito grande no coque, que é o combustível usado para aquecer o forno. Então isso aí tem um impacto enorme no câmbio, que ele importa, o coque geralmente é importado, e ainda tem o impacto do petróleo. Então o impacto do câmbio na indústria integrada, ele é em torno de 30%, dependendo da região. Então são vários fatores que influenciam no preço, né? Tem competitividade, tem a sazonalidade, tem o repasse de custos. Com certeza o nosso custo hoje é outro completamente diferente. Muito diferente do que era 2 anos atrás. Bem, apesar disso, me parece que não afetou muito o crescimento da indústria da construção civil, né, imobiliária, né, Paulo? Olha, eu tenho uma política lá no sindicato, eu não brigo com ninguém, né? Eu debato, eu converso, assim, o Vladimir falou aí que o preço chegou a 2016, mas eu não concordo. Mas assim, eu tive muitos debates, que inclusive com o Romulo, né? Que está lá dentro da Federação das Indústrias, está lá participando também conosco. E a gente entende algumas coisas, mas assim, nós tínhamos um cimento que era R$20, eu gosto muito de chegar lá para o popular, e ele bateu R$40, né? Então essa cadeia tem o distribuidor, tem quem vende, tem quem se aproveita, não estou falando deles, eles têm os custos deles, subiram, mas nós também toda, temos, né? A cadeia como um todo acaba sofrendo ali uma influência, e isso é muito ruim para nós. Agora, nós, no meio dessa pandemia, nós temos aí 2 indústrias que foram muito fortes e atuantes, na verdade 3, dentro da construção. A imobiliária, ela se soube reinventar muito rapidamente. Então nós passamos a vender eletronicamente, nós fazemos até o contrato, tudo é assinado sem você sair de casa, você faz aquele tour virtual, e nós temos um fator que é muito importante, que são os juros menores dos últimos tempos. Os juros eram 12% a 13% e hoje ele está em 4,5%. Com essa ficada em casa, você passou, como o Romulo até já comentou aqui, a valorizar mais o seu ambiente, ou até pensar, chegou a hora de eu comprar mesmo. Você foi fazer o tour virtual, você foi fazer a simulação e você viu que você pode estar morando alugado e você pode comprar uma coisa sua mais barata. Então nós tivemos uma venda. Em termos anuais, no Brasil, nós tínhamos vendido 173 mil imóveis em 2019 e nós vendemos em 2020 172 mil. Foi a questão de juros? Os juros ajudou, mas eu quero dizer, a pandemia ela não deixou. E aí só que os nossos lançamentos foram menos, quer dizer, nós consumimos estoque. Então, para este ano, nós temos uma perspectiva de aumentar muito as nossas compras com eles, porque nós vamos lançar, inclusive eu vinha falando isso aqui antes da entrevista, que nós temos muitos lançamentos previstos para agora. E aí volto àquele assunto, só para concluir. Temos também um flanco crescimento do nosso porto, uma ampla cadeia aí sendo construída, um berço novo sendo construído, que consome também essas obras industriais, Vale, Alumar, o próprio porto lá com muitas empresas que estão trabalhando. E tivemos um ano de muitos investimentos também em obras públicas, tanto de prefeituras, quanto do governo do estado, quanto do governo federal. E isso aqueceu como um todo esse mercado. Agregado ao que eles já conversaram do formiguinha, das pessoas que tiveram o abono, né, o subsídio ali, o auxílio, então aquilo deu essa explosão. Mas essa explosão fez, né, que eles, né, e aí como eles são poucos... Esse aumento da demanda gerou... Eles conseguem recuperar o preço deles, mas nós não conseguimos recuperar o nosso.
não é? Então isso é uma briga muito grande, briga entre aspas, né? Entre nós, os nossos próprios contratantes, porque não é só esse problema. Se fosse só com eles, talvez a gente tivesse resolvido, mas tivemos também com ferro, tivemos também com produtos elétricos, tivemos também com produtos hidráulicos. Então, assim, foi assim, um problema bom, mas nós temos assim, tentado equacionar, ainda não é o satisfatório, mas nós temos aí uma projeção de crescimento para esse ano e que não é pouca, como eu estou dizendo, nós consumimos o estoque, todos que nós temos, e eu não estou falando nem só a nível de Maranhão e São Luís. No Brasil todo nós vamos começar a lançar, porque nós lançamos muito pouco, nós consumimos o estoque. Então, falando de 2020, a gente pode dizer que foi um ano bom para a indústria de cimento. Para a indústria imobiliária, o Fábio já falou aqui que foi bom. Bom. Foi, ele sabe que foi bom e eles conseguiram, é isso aí que eu estou dizendo, eles conseguem recuperar, como ele está dizendo, eles estavam em baixa, é claro, estava em baixa, também não estava se vendendo muito, é muita incerteza, não é? E agora se conseguiu essa política federal também que diminuiu esses juros, então a indústria imobiliária ela tem esse crescimento muito forte. Falando da indústria local de cimento, nós estamos com capacidade ociosa ainda? Olha, eu acredito que sim, reduziu bastante essa capacidade ociosa. Né? Nos últimos, eu diria o seguinte, que a gente foi, no Nordeste, a gente foi a plena capacidade real, no período ali de junho a novembro. Em dezembro já começou uma certa ociosidade. É notório quando a gente começa a ver os cimentos da Paraíba, de outras áreas, chegando mais aqui no Maranhão. Então, é um movimento natural, né? Não faz sentido hoje na indústria de cimento o cara vir da Paraíba, andar 1.200 quilômetros para cá, para atender aqui o Maranhão, é muito longe. O cimento é um produto muito pesado e barato. Então, provavelmente, o frete fica mais caro do que o cimento em algumas situações. Mas essa pergunta eu ia fazer, que se o cimento já com um produto final roda mais de 1.000 quilômetros para chegar no mercado consumidor, nós temos minas de calcário que estão a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância daqui da região, eu falo em torno da ilha de São Luís, mesmo não sendo dentro do estado do Maranhão. Não seria mais viável trazer o calcário para fazer o clinker aqui? Aí Arthur, acho que tem que fazer o estudo de viabilidade econômica, né? Assim, a gente não... É muito prematuro numa reunião dessa. É uma provocação, não é? Porque assim, o investimento numa indústria integrada, ele ultrapassa R$1 bilhão, entendeu? E com esse aumento do dólar agora, eu diria que mais de R$1,5 bilhão, com o câmbio do jeito que está. Então assim, o investimento ele é muito alto. Então, quando você faz o estudo de viabilidade, você analisa a qualidade do calcário, analisa a distância para os grandes centros, porque senão, às vezes, é mais importante você trazer de uma longa distância, importar, né? E tem até outras soluções aí, trazer de cabotagem. Né? Me parece que é um conjunto de fatores, né? A questão do derivado de petróleo, o preço, os insumos, calcário, uma série de questões que tem que ser avaliadas para ver qual que fica o valor final, até que ponto vale o investimento. Mas nos parece que essa análise precisa ser feita, né, Fábio? O importante, eu acho que é o seguinte, sabe? Desculpa, só para complementar aqui, senão vou perder o raciocínio. O importante é o seguinte, quando a gente vai mundo afora, existem várias soluções. Né? Você pode importar cimento de silos, tem o Big Bag, você tem muitas soluções que podem ser trabalhadas, contemplando que no Maranhão a gente não tem o calcário. Entendeu? Às vezes tem alternativas muito melhores, muito mais viáveis do que você abrir uma fábrica em determinada área muito, muito longe. Entendeu? Então, nós vamos dar um breve intervalo, a gente volta já com Negócios na Pauta.